Olá, associado. Dando continuidade no especial do Novembro Azul, dentro do projeto Um Caso de Amor por Dourados, recebemos nesta semana um bate-papo com o nosso secretário Nelson Eduardo Bright e o médico urologista Amaury Antônio Espósito. Assista e compartilhe esse vídeo. Informação também salva vidas. Primeiro, seja bem-vindo, doutor Amaury. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pesquisando um pouco aqui sobre o câncer, seja ele em qualquer tipo, né, vemos que a única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce, né? Sabendo disso, quais os primeiros sintomas e como o homem pode se prevenir? Bom, realmente, câncer de próstata é uma doença com incidência muito alta. Acredita-se que esse ano nós vamos ter cerca de 68.220 novos casos. Desses, cerca de 14 mil vão morrer de câncer de próstata. Então, é o segundo câncer que mais causa morte no homem, perde só para pulmão, e o quarto, se a gente considerar ambos os sexos, perde para pulmão, mama e colo retal. Então, a incidência é muito alta, só que, felizmente, é um câncer que ainda tem cura quando feito o diagnóstico precocemente. Pra você ter ideia, quando o diagnóstico é feito precoce, a gente atinge uma cura de 95%. E qual é o grande lance, e qual é a grande preocupação? Porque essa neura por fazer avaliações? Porque o câncer de próstata, embora ele dá 95% de chance de cura, mas em fase avançada ele é incurável. E no início da doença não tem absolutamente nenhum sintoma, ele é totalmente assintomático. Então, a avaliação, você vai estar à frente da doença, né? Você vai estar à frente da fase avançada dela. O diagnóstico precoce realmente é a única maneira de resolução e de cura dessa doença, que é a incidência altíssima. Os tumores em estágio avançado podem ocasionar dificuldades assim, de urinar, de sensação de não conseguir esvaziar completamente a bexiga, a presença de sangue na urina, né? Nessa fase, quais os procedimentos? Assim, o que a pessoa deve fazer? Bom, então, é isso aí, é a fase inicial assintomática. Quando o tumor está, que a gente chama in situ, ele tem um sintoma, e quando ele está avançado, sintomas muito piores. Quando ele está localmente avançado, que a gente chama, ou seja, o tumor só está restrito à glândula da próstata. Então, o que ele vai causar? Como o tumor vai crescendo, ele vai obstruindo a uretra. Se ele vai obstruindo a uretra, é uma lógica isso. O que vai acontecer? Ele vai começar a urinar com dificuldade, porque está fechado. Tinha um calibre de, sei lá, 1 polegada, hoje tem 3/4 de polegada, porque fechou. Então, vai diminuir o jato de urina, vai diminuir a força da urina, urinar várias vezes à noite e até sangue na urina, como você disse. Então, esse é que não está só na próstata. Ainda é curável, com cirurgia, com braquiterapia, com radioterapia, isso ainda é curável. Mas, hora que ele extrapola os limites da glândula prostática, ou seja, ele sai da próstata, aí é totalmente incurável. E pior, o primeiro local que o câncer de próstata ele vai dar metástase é óssea. Então, é uma dor muito grande. Além, claro, dos outros sintomas do câncer, anemia, fraqueza, emagrecimento, mas isso é como em todos, mas a particularidade do câncer de próstata é a primeira metástase dele, que é óssea, e é muito dolorosa. Isso aí. A grande preocupação do homem, além da cirurgia, é como poderá ficar pós-cirurgia. Nos casos de incontinência urinária, disfunção erétil, existe o tratamento para esse pós, depois? Como é que é feito isso? Bom, realmente isso pode acontecer, vai depender de alguns fatores, né? Idade, algumas doenças pré-existentes que possa ter, pode piorar as condições de uma incontinência, ou seja, uma perda urinária após cirurgia,
essa cirurgia aberta, ou robótica, ou a mesma laparoscópica, todos esses sintomas podem acontecer. E a disfunção erétil. Por que a disfunção erétil? A inervação do pênis acontece por fora do pênis, ou seja, margeando a próstata. Então, tem bastante risco de acidentar e mesmo se o tumor for grande, de lesionar esses nervos e ter a incontinência. Bom, para incontinência existe o tratamento, que é, obviamente, botar uma prótese peniana. O paciente volta a ter uma vida sexual normal. Da incontinência existe algumas esfíncter, que a gente chama, que possa colocar, mas é um pouco desconfortável e o resultado não é tão satisfatório. Mas existe tratamento, existe, você consegue resolver. Doutor, aqui em Dourados, pelo SUS, está sendo realizado esse tipo de tratamento de câncer de próstata? Como é que está funcionando isso por aqui? O que o senhor tem para dizer para a gente? Bom, em Dourados sempre teve, né? Agora mudou um pouquinho o local de tratamento, então diminuiu o número de tratamento, de pacientes sendo tratado. Não é tanto do meu conhecimento, mas a gente ouve reclamação dos pacientes que talvez a quantidade não está sendo alcançada para tratar esses pacientes. E assim, qual o recado que o senhor pode deixar para os homens acima de 45 anos nesse Novembro Azul, nesse momento de... Bom, o recado maior é que é uma doença de uma incidência muito alta, uma doença que tem cura, uma doença que a gente faz um diagnóstico muito precoce pela condição dos exames, do próprio exame físico, né? Então, é basicamente um exame muito simples, que vai da história clínica, seguida de um toque retal, que nada mais é que um toque digital, que dura em torno de 10 segundos e que pode salvar uma vida. E por que ele é tão importante e chamado de insubstituível? Porque a maioria dos cânceres de próstata começa de fora para dentro. E por isso que ele é assintomático. Então, a gente com o dedo, você consegue tocar por fora a próstata, e seguido de um exame de sangue que é chamado de PSA. Esse PSA nada mais é do que uma proteína que cresce em algumas situações, uma delas é o câncer de próstata. Então, o recado é esse, que você com uma história rapidinha do paciente que não está sentindo nada, seguido de um toque retal que dura 10 segundos e uma coleta de sangue, você pode salvar realmente uma vida e uma família, né? Que às vezes muita gente jovem, eu falo que fazer exame de próstata é um sinal de responsabilidade, é uma atitude de homem realmente, tá certo? Então o recado é que todo mundo a partir de 45 anos vá ao urologista, e a partir de 40 anos, quem tem história de câncer de próstata na família. Então, tem atitude, né? Faça o seu exame de próstata anualmente. Obrigado, doutor Amorim. Sempre às ordens, obrigado pela oportunidade. Talvez essas campanhas que estão sendo feitas, essas atitudes, que têm levado muitos homens ao consultório, e com isso tem levado muita gente a cura dessa doença, que a incidência é muito alta. Para vocês terem ideia, acredita-se que 1 a cada 6 a 8 homens vão ter câncer de próstata. Então, a incidência é muito alta. Obrigado, muito importante o senhor ter vindo e participado com a gente aqui. A sede agradece a sua presença. Estou sempre às ordens, precisar que eu for útil, pode contar comigo.